Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de sistemas lineares, tá? Hoje pessoal a gente vai tratar sobre a transformada de Fourier. Então o que a gente viu na aula passada era uma forma de representar, né, os sinais, uma forma de análise, né, de representação de sinais periódicos, tá? Então se eu pegasse com um sinal periódico qualquer, a gente viu lá uma onda quadrada, uma dente de serra, um formato qualquer, desde que ela tenha uma natureza periódica, né, de menos infinito até mais infinito, a gente conseguia representar esse sinal como um somatório de senoides, né? Então a gente somava lá senos e cossenos e a gente conseguia representar, né, ter uma aproximação, uma representação daquela função baseado nas senoides que eu coloco, né, na frequência fundamental e nas suas harmônicas, certo? Então a gente interpretou uma forma uma analogia que eu fiz para vocês, né, era que um sinal periódico, quando a gente fazia a série de Fourier dele, é como se a gente pegasse a receita dele, né, um somatório com os ingredientes de senoides, ou seja, senos e cossenos, com a frequência fundamental e seus harmônicos, quanto de cada um desses? Tem um seno na frequência fundamental, mais um seno de amplitude 2 da frequência da segunda harmônica, mais um cosseno de amplitude 3 da quinta harmônica e assim por diante. Era a receita, né? Então como que eu podia construir um sinal periódico qualquer, formato qualquer, com senos e cossenos, certo? Então a gente acabou ficando restrito a análise da série de Fourier para sinais periódicos, né? Então o que a gente vai fazer hoje é tentar estender essa noção dessa receita, digamos assim, de como é feito um sinal a partir de senoides, senos e cossenos, para sinais não periódicos, tá? Então hoje a gente vai achar uma abordagem mais genérica em que eu posso transformar um sinal qualquer a partir de um somatório de senoides, mas um somatório agora não apenas da frequência fundamental e suas harmônicas, mas sim de frequências quaisquer, ok? Então para a gente chegar a essa noção da transformada de Fourier, para a gente entender melhor, vamos tentar deduzir um pouco essa equação. Então imaginem um sinal x de t aqui qualquer, tá pessoal? Então veja, não é um sinal periódico, né? Coloquei uma função x de t aqui qualquer, tá? Ela não é um sinal periódico, então eu não poderia aplicar a série de Fourier, ok? Então vamos pensar numa generalização. Eu posso dizer que o meu x de t, ele pode ser igual vamos pensar esse outro sinal aqui, ó, um x de t0 de t. Vejam, é outro sinal, onde o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei o x de t e imaginei que eu faço cópias aqui, ó, da minha função x de t em com uma frequência aqui, ou com um período, né, dado por t0. Então veja, ele vai de menos t0 até mais t0, desculpa, menos t0 sobre 2 até mais t0 sobre 2, e ele se repete, certo? Com um período t0. Isso de menos infinito a mais infinito. Então vejam que essa função x de t é diferente dessa função x de t0. Essa não é periódica e essa é periódica. Agora vejam que eu posso dizer que essas funções elas são iguais, ou aproximadas, né? Mas elas vão ser iguais no limite aqui, ó. Então eu posso dizer que x de t é igual ao limite de x de t0 de t quando t0 tende ao infinito. Então vejam que se o t0 tender ao infinito, é como se eu empurrasse isso aqui lá para o infinito, assim, ó, né? Então vejo que ele só vai ter uma repetição lá no infinito, ok? Então eu posso dizer que x de t é igual a x de t0 quando o t0 tende ao infinito, nesse limite aqui, ok? Então, para desenvolver essa outra ferramenta transformada, vamos imaginar o seguinte, eu vou aproximar aqui, eu vou dizer que x de t é igual ao limite dessa função, quando eu faço esse t aqui tender ao infinito, ó, vou olhar as duas vão ficar iguais, tá? Então essa daqui vai ser a abordagem que a gente vai fazer para deduzir e chegar nessa transformada aqui, ok? Então eu não consigo aplicar a série nessa aqui, mas nessa daqui eu consigo, se eu fizer o t0 tender ao infinito, as duas vão ser iguais. Ok? Essa é a ideia, tá pessoal? Então vejam,
a forma que a gente conseguia representar uma função periódica como essa daqui, a gente viu três formas. A forma da série de Fourier trigonométrica normal, que tinha somatório de senos e cossenos com os ANs e os BNs, né? Tinha a forma compacta, que eu representava com o CN e só um somatório de cossenos. E tinha a forma exponencial, que é essa daqui. Então, se vocês lembrarem na forma exponencial, eu posso representar, né, senos e cossenos a partir da identidade de Euler como uma exponencial complexa aqui, certo? Então, basicamente, eu tenho essa exponencial, que é um somatório, né, essa forma exponencial. Eu posso representar uma função como essa daqui, ó, como um somatório de menos infinito a mais infinito, de dn e na jn ômega 0t, certo? Então, para cada n eu tenho uma frequência, uma harmônica aqui da frequência fundamental. Onde esse coeficiente aqui, o dn, ele é dado por 1 sobre t0, de menos infinito x de t e na menos jn ômega 0t, tá? Então vamos tentar aplicar isso daqui para x de t0, que é essa função aqui, e vamos ver essas generalizações para ver o que a gente chega, ok? Bom, então olha só, eu posso colocar isso aqui e aqui dentro, né? Substituir aqui. Mas antes de colocar, para simplificar a nossa notação aqui, ó, vamos chamar isso aqui de um x de ômega 0n, ok? Então uma função dependente de ômega 0n aqui, ó. Ok? Beleza? Tá, então jogando esse dn para cá, então eu vou ficar com algo assim, ó. A minha x t0 de t, então vejam que é aquela função periódica que eu tinha aqui, né? Então ela vai ser igual a esse somatório, n igual a menos infinito até mais infinito. O dn aqui então vai ser x de ômega 0n sobre t0, x de ômega 0n sobre t0, e na jn ômega 0t, ok? Vou apagar isso aqui por enquanto. Beleza, pessoal, então se vocês lembrarem aqui a definição de t0, a gente tinha que ômega 0 é igual a 2π sobre t0, né? Então isso aqui é a frequência angular, né? 2π sobre t, ok? Logo t0, ó, vejam, é 2π sobre ômega, ou 1 sobre t0 é ômega 0 sobre 2π. Então que eu tenho 1 sobre t0, ó, vou substituir. Então x t0 de t vai ser igual ao somatório n igual a menos infinito até mais infinito. Então isso aqui vai ficar assim, x ômega 0 n que multiplica ômega 0 sobre 2π, né? Então ó, ômega 0 sobre 2π, 1 sobre t0 é ômega 0 sobre 2π. E na jn ômega 0t. Ok? Beleza, pessoal. Então vejam que agora eu estou com uma função aqui de ômega 0, né? A minha variável aqui é ômega 0 e eu tenho n ômega 0 aí. Vejam que o ômega 0, se o meu t0 tende a infinito, o meu ômega 0 tende a 0, né? Então eu vou mudar esse nome pensando no ômega 0 tendendo a 0. Vou chamar ele de um delta aqui, ó. x t0 de t vai ser igual um somatório n indo de menos infinito até mais infinito de x, vou botar aqui, ó, delta ômega 0n, delta ômega 0, vou colocar ele lá para o fim, para vocês enxergarem melhor. Esse ômega delta ômega 0 eu vou colocar lá para o fim, dividido por 2π, e na jn delta ômega 0t, delta ômega 0, tá? Então vejam, pessoal, eu posso aproximar x de t0 de t desde que eu faça o limite disso daqui, né? Então se eu fizer o limite com t0 tendendo a 0 disso daqui, ó, eu vou aproximar de x de t. Então eu posso dizer que x de t, ó, e aplicar o limite nisso daqui. Vejam que quando eu aplico o limite, pessoal,
o meu delta ômega zero aqui, eu posso usar esse somatório aqui vai ser um somatório de menos infinito a mais infinito de parcelas infinitesimais, que tendem a zero aqui, ó. Então essa é a definição de integral, né? Eu estou pegando parcelas infinitesimais, vejam que cada n desse aqui, ó, indo de menos infinito a mais infinito, está multiplicando por um valor de ômega zero tendendo a zero, né? Então são parcelas infinitesimais que eu estou fazendo esse somatório. Então essa é a definição de integral. Então eu vou fazer isso sendo a integral, o delta ômega zero n aqui, ó, eu vou chamar ele aqui de um d ômega, certo? E então aqui vai ficar um ômega, certo? Então aqui vai ser assim, ó, a integral, vou colocar esse 1 sobre 2π para fora, da integral de menos infinito até mais infinito, de x de ômega e na j ômega t de ômega. Ok? Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Ok. Então vejam, pessoal. Vejam aqui que... Então vejam aqui, pessoal, que essa integral aqui, ó, ela é a representação de uma função não periódica. Tá? Então, se a função é periódica, a gente representava como esse somatório, tinha a frequência fundamental e suas harmônicas, um sinal não periódico é representado com essa integral aqui, que significa a participação, né, de toda a faixa de frequências. Então são senoides com todas as faixas de frequência. É isso que está dizendo essa integral. É como se cada parcelinha de frequência daquelas influenciasse o meu sinal. Tá? Então eu estou dizendo aqui que eu consigo representar qualquer sinal não periódico como esse somatório infinito aqui de frequências infinitesimais. Ok? Essa integral aqui, pessoal, a gente chama de integral de Fourier ou a transformada inversa de Fourier. Então vejam, essa é a transformada inversa de Fourier, né, pessoal? É como eu represento uma função aqui, ó, tá? Então vejam, eu estou pegando uma x de t aqui, ó, e estou representando ela a partir desse somatório de senoides. Então a gente vai ver agora a transformada direta de Fourier, ou seja, como eu vou pegar a receita dessa x de t, vamos dizer assim. Aqui eu estou fazendo o caminho inverso, estou construindo x de t a partir da x de ômega, e a gente vai obter essa x de ômega, que é a receita de como é feito esse sinal, certo? Esse aqui é o parâmetro que eu tenho que encontrar agora para construir x de t. Então, a transformada direta de Fourier, se eu fizer a função inversa aqui, ó, eu vou obter a transformada direta de Fourier, né? A gente conhece mais como transformada de Fourier. É dada, então, vou ter aqui, ó, uma x de ômega, ela é integral de menos infinito até mais infinito de uma dada x de t e na menos j ômega t dt. Ok? Então vejam, pessoal, essa daqui é a integral que a gente vai usar para calcular a transformada de Fourier. Ok? Então se eu pego uma x de t e faço uma transformada de Fourier, eu vou ter uma x de ômega. Ok? Então vejam que agora o parâmetro aqui é ômega, tá? Então quando eu obtenho esse x de ômega, pessoal, vejam o ômega aqui, ó, eu vou colocar um valor de ômega aqui, né, para dados valores de ômega. Vejam que x de ômega vai ser uma função complexa, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é calcular uma x de ômega, que vai ser uma função complexa, e a partir disso, para valores de ômega, eu consigo achar números complexos e representar num gráfico com magnitude e fase. Tá? Então, no fim, a gente olha o espectro lá de ômega, então vejam aqui é ômega, e eu vou fazer aqui a magnitude da x de ômega, e aí eu vou ter lá uma função assim, né? Vamos supor.
E eu vou ter um outro gráfico, eu posso representar essa função complexa, né, com dois gráficos, onde eu tenho magnitude e fase. Aqui é a fase de x de ômega, tá? Então aí eu vou ter algo, sei lá, algo assim, né? Ok? Então geralmente são dois gráficos, onde eu tenho a magnitude e a fase para representar esse número complexo dessa função aqui. Ok? Uma coisa interessante aqui, né? Então o gráfico de magnitude x de ômega, vejam que eu estou fazendo para ômega negativo e positivo, né? Como se fossem frequências negativas e positivas. Eu posso também só plotar a parte positiva. Vejam que o diagrama de módulo aqui, ele é uma função par, né? Ou seja, significa que o módulo de x de ômega é igual ao módulo de x de menos ômega, ok? Essa é uma propriedade, né, do gráfico de módulo. E aqui o gráfico de fase é uma função ímpar, ou seja, a fase de x de ômega é igual a menos a fase de x de menos ômega. Ok? Então eu posso plotar só a parte positiva de ômega aqui, eu sei como desenhar o resto, né, a partir dessa propriedade. Ok, pessoal? Então basicamente a gente tem uma função x de t, para dada função qualquer aqui. Se eu quero achar a transformada de Fourier dela, ou seja, eu quero saber qual é a receita, como que é feito aquele sinal, eu vou ter, eu faço esse cálculo aqui, acho uma x de ômega e desenho o espectro. Tá, pessoal? Nesse exemplo que eu dei, vejam que essas faixas de frequência aqui, ó, são as que mais participam para gerar esse sinal, né? Essa é a defasagem que ele tem, e as altas frequências, vejam que participam bem menos para construir aquele sinal lá, desse exemplo. Tá? Então basicamente para a gente calcular dado uma x de t, que aí não precisa ser periódica, eu consigo achar uma x de ômega e eu desenho o espectro e vejo qual é a participação de cada uma dessas frequências para a construção daquele sinal original. Essa é a receita, digamos assim, né? Tem várias aplicações para isso. Eu posso ver uma certa faixa frequencial lá, que é a assinatura de algum som, por exemplo, né? Eu vou fazer um detector lá de tiros, por exemplo. Então eu vejo que tem uma faixa de frequência bem definida que aparece para diferenciar um tiro de uma batida, de um outro estampido. E aí eu vou ver nessa faixa de frequência aqui a participação, eu consigo ver se aquele sinal está presente, identificar um sinal de outro, por exemplo. Tá? Porque quando eu olho o x de t, que seria um sinal sonoro, eu não enxergo nada, né? Quando eu vejo os seus componentes frequenciais, as suas receitas, eu consigo daí analisar melhor esse sinal. Ok? Beleza, então vamos fazer uma aplicação, né? Vamos usar isso aqui. E eu quero chamar vocês para mais um detalhe aqui, pessoal, para a gente fazer o exemplo. Vejam que eu fiz esse diagrama aqui de módulo e fase, e para gente que já estudou a transformada de Laplace, pode surgir uma questão para vocês, né? Vejam como é que era a transformada de Laplace. Vou colocar aqui embaixo, olha. Uma x de s, né? Transformada de Laplace é a integral de menos infinito até mais infinito de uma x de t e na menos st dt, certo? Então vejam aqui a transformada de Laplace e aqui a transformada de Fourier. Vejam que aqui na transformada de Laplace, S é dado por sigma mais j ômega, né? Agora olha só, se eu colocar sigma igual a zero, ou seja, trocar S só por j ômega, vejam o que acontece aqui, ó. Vejam que as duas transformadas são iguais, né? Quando eu faço o sigma igual a zero, ou seja, será então que se eu fizer a transformada de Laplace chegar na transformada de Laplace de um sinal e depois só trocar o S por j ômega, será que vai ter a mesma coisa? Será que vai ter o mesmo efeito? Tá? Sim e não, tá, pessoal? Essa é a resposta. A gente vai ver que para os casos que eu tenho sinais que são decrescentes, né, isso vai ser verdade. Tá? Então, basicamente, quando eu pego lá a função da transformada de Laplace de um sinal, troco o S por j ômega, a gente fazia o diagrama de Bode, né? Que eu tinha lá magnitude e fase.
a gente vai fazer a mesma coisa com Fourier, tá? Só que para sinais crescentes, por exemplo, uma exponencial crescente, ou um sinal constante, que nem o degrau, ou até senoides que são crescentes, né, no caso, ou que mantêm amplitude, aí não vou ter a convergência dessa integral. Eu vou ter uma diferença porque elas vão estar convergindo em lugares diferentes, ok? Então vejam que a transformada de Fourier ela pode ser olhada como um caso particular da transformada de Laplace, onde eu estou olhando o S apenas para quando ele vale o J-ômega, ok? Então apesar de elas terem essa relação, é como se a transformada de Fourier fosse apenas um caso particular, né, da transformada de Laplace, ou o contrário, que a transformada de Laplace é uma generalização da transformada de Fourier. Essa troca depois de fazer a conversão nem sempre é válida. Para a maioria dos casos é válido, mas para esses casos em que eu tenho funções divergentes, tá, ou constantes, que essa integral não vai convergir, eu não posso fazer. Tá? Então vamos aplicar a transformada de Fourier num exemplo aqui, e daí a gente faz essa comparação. Ok? Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui onde x de t é e na menos at aqui, tá? Então, e na menos at o de t, considerando aqui, tá pessoal, que a é maior que zero, né? Ou seja, que é uma exponencial decrescente. Tá? Então se a é maior que zero, essa exponencial é decrescente, né? Eu vou ter uma curva assim, né? Como eu estou multiplicando pelo degrau, aqui é zero. Então vamos fazer a transformada de Fourier desse sinal. Então eu vou aplicar a definição aqui. X de ômega vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito de e na menos at u de t e na menos j ômega t dt. Ok? Beleza? Então vejam aqui que como tem esse degrau multiplicando, isso aqui vai ser zero de menos infinito até zero, né? Então eu posso mudar aqui o limite da integração. Então vejam que isso aqui vai ficar integral de zero menos até infinito. Aí isso aqui vale 1, né, nesse intervalo, tá? E eu vou juntar as exponenciais aqui, ó. E na menos a mais j ômega t dt. Ok? Então eu vou continuar aqui, ó. Isso daí vai ser igual, resolvendo essa integral, né? Menos 1 sobre a mais j ômega, que vai multiplicar aqui então e na menos a mais j ômega aplicado em 0 menos até infinito, tá? Então agora fazendo aqui, aplicando os limites de integração, isso daí vai ser igual a menos 1 a mais j ômega e na menos a mais j ômega t, com t tendendo a infinito, isso daqui vai para zero, né? Vejam que isso só é válido porque a é maior que zero, senão não converge. Então vai ser 0 menos e na zero é 1, né? Então vejam que isso daqui vai ser igual a 1 sobre, vou botar assim, ó, j ômega mais a, tá? Então essa daqui é a transformada de Fourier dessa exponencial decrescente para um dado a arbitrário, ok? Então vejam só, pessoal, eu posso colocar valores de ômega aqui, tirar a magnitude e a fase e plotar aquele gráfico. Vejam só vocês, qual que é a transformada de Laplace da exponencial decrescente, assim? Se vocês olharem, se vocês lembrarem ou olharem numa tabela, a gente vai ter isso aqui, né? 1 sobre S mais A. Vejam que nesse caso aqui, pessoal, como é uma exponencial decrescente, a transformada de Fourier é exatamente igual a eu trocar o S por J ômega. Tá? Então aqui nesse caso, se eu fizer o que a gente está acostumado, o diagrama da resposta em frequência, vai ser igual à transformada de Fourier. Ok?
Beleza, então nesses casos que são sinais decrescentes, sinais convergentes, isso vai ser igual, ok? Então a gente pode ter até essa interpretação, né? Que quando eu desenho lá aquele diagrama de frequências, né? De senoides, né? A magnitude e a fase, se eu fizer aquele somatório, né? Colocar na transformada inversa aqui, é como que eu construo depois aquele sinal, ok? Beleza, pessoal, mas isso nem sempre é válido. Se a gente aplicar, por exemplo, num degrau, se a gente calcular a transformada para um degrau, para um U de t aqui, ó, a transformada de Laplace do degrau, vocês lembram de cabeça, né? A gente já está bem acostumado, a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S, mas ela é diferente da transformada de Fourier do degrau, que é 1 sobre J ômega mais π vezes um impulso de ômega aqui, ó. Ok? Então vejam que tem uma parcela a mais aqui, ó, da transformada de Fourier. Esse é um caso em que o degrau, né, ele é um sinal constante, não é um sinal convergente, então vai ser diferente aqui a transformada de Fourier do que eu pegar só a transformada de Laplace e substituir por J ômega, tá? Então ela funciona, essa substituição, para muitos casos, mas nem todos, ok? Beleza, pessoal. Então agora vamos ver alguns sinais úteis que a gente vai usar na transformada de Fourier. Beleza, pessoal. A primeira função útil que a gente vai analisar é a função porta, tá? Também a gente vai usar com esse nome aqui, a função porta, chamada de hatch, porque o desenho dela é um retângulo, tá? Então vejam como que ela é definida aqui, ó. Ela vale 0 se o módulo de x é maior que 1/2, então vejam, fora aqui ela vale 0. Ela vale 1 para o módulo de x menor que 1/2, então aqui no meio ela vale 1. É um retângulo aqui, no caso, de altura 1, né? E aqui, quando ela vale exatamente 1/2, ela está valendo o ponto médio aqui, que é 1/2, tá? Então essa é uma função bastante útil, a gente vai usar bastante vezes aqui nesse contexto, né, de transformada de Fourier. E vejam que a gente pode generalizar para a largura aqui, ó. Se eu colocar um hatch de x sobre tal, por exemplo, dado um valor de escalamento de tal aqui, isso daqui passa assim, ó, tal sobre 2 menos tal sobre 2. Então vamos imaginar um hatch de x sobre 4, né? Então ele vai aqui de menos 2 até 2, ó. Veja um comprimento. Então, mudando valores de tal aqui, eu consigo fazer esse hatch, ou essa função porta, mais larga ou menos larga, de acordo com o que eu quero, sempre com altura 1, tá? Por que ela aparece bastante no nosso contexto, tá, pessoal? Então vejam, vamos supor que eu tenho uma senoide lá, de menos infinito a mais infinito, né? É uma senoide periódica. Aqui no contexto da transformada de Fourier, eu pegar uma senoide truncada, ou seja, só um pedaço de uma senoide, é a mesma coisa que eu pegar uma senoide infinita e multiplicar por um hatch, por uma função porta. Então eu estaria truncando ela nesse intervalo aqui em duração de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Então vai aparecer muito, todo sinal truncado, que eu vou pegar só um pedaço, uma janela desse sinal, é como se eu estivesse multiplicando por um hatch. Então é uma função bem importante da gente enxergar, porque ela é como se ela estivesse sempre participando dos sinais que a gente está truncando. Beleza? Então tá. Então vamos analisar agora uma outra função importante, que é a função sinc. Beleza, pessoal. A outra função importante que a gente vai estudar é a função interpolação, ou a função sinc de x. Tá? Então essa função sinc de x aqui, ela é definida como seno de x sobre x. Tá? Então vejam aqui como é que fica mais ou menos o desenho dessa função. Vejam que se eu pegar o valor dela com x tendendo a 0 aqui, ó, aplicando o L'Hopital, né, eu vejo que isso daqui ela vale 1 quando o x é 0, certo? Então vejam que ela vale 1 e ela é o que, pessoal? É uma função seno, né, uma função oscilatória, multiplicado por uma função decrescente, que é 1 sobre x. Ó. Então é como se eu tivesse um envelope aqui, ó, de 1 sobre x, ó, que faz decair essa função seno, ok? Né?
Ok, pessoal? Então vejam que eu vou ter aqui, ele vai passar por 0 em π, em 2π, assim por diante. Tá? Ela vale 1 aqui, é uma função par, né? Tá? Ela tem essa simetria em relação a esse eixo. Ok? Então é uma função que vai aparecer muito esse formato aqui, pessoal, a gente já vai entender porquê, mas vai aparecer bastante no nosso contexto de transformada de Fourier, tá? Então para a gente entender essas duas funções, o hatch e o sinc, vamos aplicar um exemplo agora, vamos ver qual que é a transformada de Fourier de um hatch, tá? Beleza. Então vou colocar aqui a transformada de Fourier do sinal hatch. Tá? Então, dado um x de t, vai ser um hatch de x sobre tal. Vamos fazer um hatch genérico aqui, né? Qualquer valor de x. Então, vamos aplicar e vamos achar o x de ômega. Tá? Aplicando a transformada de Fourier. Então, vai ser a integral de menos infinito até mais infinito do hatch de x sobre tal e na menos j ômega t dt, né? Beleza, então agora vamos ver aqui, ó. O hatch, pessoal, ele vale 0 para valores diferentes, né? Com módulo diferente de 1/2. Então eu posso mudar aqui o intervalo de integração, né? Indo de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Então lembrem lá da funçãozinha. Nesse caso ele vale 1, né, nesse intervalo de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. Então vai ficar e na menos j ômega t dt. Ok? Beleza, então continuando aqui, isso daí vai ser igual então a menos 1 sobre j ômega e na menos j ômega t aplicado em menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Ok? Então isso daqui vai ficar menos 1 sobre j ômega, que multiplica aqui e na menos j ômega tal sobre 2 menos e na mais, né, j ômega tal sobre 2. Então vejam, pessoal, aqui eu tenho duas exponenciais complexas, né? Eu posso usar aqui identidade de Euler, então isso daqui vai ser cosseno de j ômega tal sobre 2 menos j seno de ômega tal sobre 2. E aqui vai ser ó, menos cosseno mais j seno. Então vejam, cosseno menos cosseno, cortam os cossenos, vai sobrar o quê? 2 senos, né? Que é menos por causa desse aqui e esse aqui. Então vai ser menos 2 seno de j ômega tal sobre 2. Com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar assim, ó. J seno de ômega tal sobre 2 dividido por j ômega. Ok? Vou cortar o j com o j aqui, ó, e vou multiplicar por tal sobre 2 em cima e embaixo. O que vai sobrar aqui para mim, ó? Então vai sobrar tal seno de ômega tal sobre 2 dividido por, aqui é tal sobre 2, né? Por ômega tal sobre 2. O que é isso daqui, pessoal? Seno, vamos chamar isso aqui de x, seno de x sobre x. Vejam que é um sinc, né? Então isso daqui é igual a um tal sinc de ômega tal sobre 2. Tá? Então qual é a conclusão que a gente chega aqui, pessoal? Que a transformada de Fourier de um hatch, daquele sinal porta, daquele sinal retangular, é um sinc, ó. Tá? Então isso daqui é bem importante. Se eu pegar um sinal, a transformada de Fourier de um sinal hatch, vai aparecer um sinal sinc. Tá? Então
Isso vai aparecer bastante, pessoal, por exemplo, se eu pegar e fizer a transformada de Fourier, se eu fizesse a transformada de Fourier de uma senoide infinita, ele ia aparecer como dois impulsos, assim, exatamente na frequência fundamental, né? Tá? Então se eu pegasse uma senoide pura lá, com uma frequência ômega, aqui ia estar, né, ômega 0 menos ômega 0 aqui, ia aparecer um impulso aqui, ó. Se eu truncar essa senoide na mesma frequência, daí o que vai aparecer, pessoal? Vai aparecer, ao invés de ser um impulso aqui, ó, vai aparecer um sinc, ó. Então eu vou aparecer um sinal assim, né? Tá? Então vai ser um sinc deslocado aqui pela frequência da minha senoide. Isso é muito usado em modulação, tá, pessoal? Então quando eu faço uma modulação para transmissão de sinal, então vejam que a frequência da portadora ia aparecer aqui, ó, e o fato de eu truncar ia aparecer esse sinc. Tá? Então tenha em mente isso, a transformada de Fourier de um hatch vai ser um sinc. Tá? E por dualidade, que é uma das propriedades, eu também consigo achar uma relação de que a transformada de Fourier de um sinc também dá um hatch. Tá? Tem uma multiplicação aqui de um valor, tá? Mas eu consigo fazer essa relação. Tá? Então um hatch acaba entregando um sinc, por isso que são funções bastante úteis aqui no contexto de transformada de Fourier. Beleza, pessoal, então essa é uma introdução, né, à transformada de Fourier. Então vejam que a gente consegue aplicar aqui para determinados sinais. Eu posso calcular aqui pela definição e encontrar essa transformada de Fourier, ou seja, a receita com os senoides para fazer um sinal qualquer, e vejam que aqui pode ser um sinal qualquer, não precisa ser periódico mais, não tem mais essa restrição, tá? Se vocês olharem no livro do LART, a gente tem na tabela 7.1 uma tabela de transformadas de Fourier, então para vários sinais importantes que a gente usa, já está feito ali pela definição, ok? Tem algumas propriedades também que vocês podem olhar no livro, né? A linearidade, vocês vão ver que a convolução também, ela vira uma multiplicação na transformada de Fourier. Tem algumas outras propriedades até bastante semelhantes com a transformada de Laplace. Ok? E daí, assim, pessoal, na próxima aula a gente vai avaliar daí algumas... eu vou falar para vocês sobre a transformada de Fourier discreto, né? E alguns algoritmos, algumas formas que a gente pode utilizar para implementar, calcular a transformada de Fourier de sinais mais complexos, né? Então se eu pegar um sinal de som, gravar com o meu microfone, eu vou usar um algoritmo computacional para fazer a transformada de Fourier desse sinal, ok? Então na próxima aula eu vou tratar alguns detalhes daí de implementação da transformada de Fourier, com vistas a aplicações práticas para ela. Ok, pessoal? Então por hoje é isso, até a próxima.